E aí, galerinha, tudo beleza? Vamos lá então. A nossa aula número 14 agora, que ainda são os métodos de separação, só que agora são os métodos de separação de misturas homogêneas, que são aquelas misturas onde todos os integrantes do sistema são solúveis uns nos outros, certo? Para esses sistemas homogêneos, a gente usa processos de destilação para se fazer a separação dos integrantes da mistura, certo? Vocês já devem ter ouvido falar que existem bebidas que são destiladas, né? Então se faz uma purificação para se obter uma maior quantidade de álcool possível. As bebidas que são destiladas, como cachaça, como vodka, whisky, que mais? Rum, tequila, todas essas bebidas elas têm um alto índice de graduação alcoólica, justamente porque elas passam por um processo de purificação, que é a destilação. Vocês vão ver que tem algumas garrafas de vodkas que diz que elas são tridestiladas. Não porque elas sejam tri boas, é porque elas passam por 3 destilações. Quanto mais destilações elas passarem, mais puro seria a bebida. Não que ela não faça mal, né? O álcool em excesso traz prejuízo para o nosso corpo, mas a pureza dela em relação à qualidade, né, da bebida, certo? Então, o primeiro tipo de processo de destilação que a gente vai ver é a destilação simples. Né? Ela é quando a gente tem uma substância dissolvida na outra, onde principalmente uma dessa substância ela está no estado sólido. Né? Por exemplo, exemplo clássico disso, água com sal dissolvido. Né? Então, o sal, ele no início ele era sólido, depois ele fica dissolvido em água, certo? Então, separa um sólido dissolvido em um líquido. Né? Então, tu tem um sólido, sal dissolvido em água. Né? Por que eu posso usar para essa mistura esse processo de destilação simples? Porque essas substâncias elas têm uma grande diferença de temperatura de ebulição. Né? Ou seja, a temperatura do sal de cozinha é em torno de 1400 graus, a temperatura de ebulição, na qual ele passa de líquido para gás. Né? E a da água é 100 graus, então uma temperatura muito menor. Quanto maior a diferença de temperatura que essas duas substâncias têm, o sólido e o líquido, melhor para eu fazer a destilação simples. Tá? Então, como é que é esse processo aqui? Vou explicar para vocês. Então, aqui a gente tem a água com sal dissolvido nesse recipiente, certo? E eu vou começar a aquecer esse recipiente. Né? Então, ele vai sofrendo aquecimento, aquecimento, aquecimento. A temperatura que tem menor, a substância que tem menor temperatura de ebulição, que no caso é a água, ela vai começar a sofrer o processo de evaporação. Então, ela vai evaporando, e daí ela chega para esse caminho, quando ela vai passar por um equipamento chamado de condensador. O condensador acontece a condensação, que é a passagem do estado gasoso da substância para o estado líquido. Então, como aqui está vindo água no estado gasoso, quando ela chega no condensador, essa água vai se transformar em água no estado líquido e vai acabar sendo recolhida desse lado toda a água, né? Que é uma coisa que a gente chama de água destilada, que seria a nossa água pura, porque aqui dentro só contém água H2O. Por quê? O sal ele vai acabar ficando todo aqui embaixo. No momento que sair toda a água, aqui desse lado vai ficar apenas o sal. Por quê? Porque esse aquecimento não vai fazer com que ele atinja essa temperatura, 1400 graus. Então, só vai evaporar dali a água. Então, eu acabo conseguindo separar esses dois processos, essas duas substâncias, pela destilação simples. Né? Por que o condensador consegue fazer isso? Porque o condensador ele é um equipamento que no meio dele tem um vidrinho, aonde vai passar os vapores. E por fora desse vidro tem água. Né? Aqui vocês vão ver que tem uma entrada de água, a água entra aqui de baixo e sai aqui por cima. Então, como por dentro dele está sempre passando água em volta desse vidro interno, ele sempre está numa temperatura mais baixa. Então, ele resfria o ar. Então, ele resfria os vapores que vêm. Como ele resfria, vai acontecer um processo de condensação.
né, passa do gás diretamente para o estado líquido, certo? Todos aqueles processos de destilação sempre vai ter um aquecimento e sempre vai ter um condensador, que é o que vai condensar o gás ou a substância no estado gasoso que sai da mistura, para ela ser separada, certo? Então, na destilação simples, é quando a gente usa para um sólido dissolvido em um líquido. E os dois têm uma grande diferença de temperatura de ebulição. Esse é o exemplo clássico, tá, gente? Esse daí é o exemplo mais cobrado, certo? Feito? Tudo de bom, boa quarentena e fiquem em casa.